Olá, pessoal. Eu vou começar a falar sobre os sais e dessa vez a gente vai direto, tá? Eu quero começar primeiro falando sobre as características dos ácidos e das bases, tá? Que já que a gente tem estudado sobre eles, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai começar. Eu separei aqui é, algumas formas, né, da gente avaliar essas características. Então, primeiro em relação ao sabor, tá? Ó, já quero dizer logo que não dá para provar nada do laboratório, tá? Porque os produtos químicos a gente assume que são venenosos. Então, a única coisa que a gente pode provar é algo que seja comestível. Mas mesmo que seja comestível, não o que está no laboratório, mas o que a gente compra no mercado, por exemplo, tá? Então, de modo geral, os ácidos eles têm um sabor azedo. Então, a gente usa como base o vinagre, por exemplo, que, tem aquele sabor por causa do ácido acético, né? E as frutas cítricas, como limão, laranja, acerola, essas frutas, né? Que tem esse sabor azedo, né? Então, esse azedo tem a ver com a presença do ácido nessas frutas e no vinagre, tá bom? As bases, por outro lado, elas têm um sabor cáustico ou astringente. É mais difícil da gente especificar direito o que seria esse sabor cáustico ou astringente. Eu diria para vocês que é um troço parecido com uma cica de fruta verde, tá? Então, o que ele está chamando aqui de prender a língua, tá bom? Então, um exemplo é o leite de magnésia que o pessoal usa aí para problema de estômago, né? Acidez no estômago, essas coisas. Então, a gente costuma usar leite de magnésia. Tem um gosto ruim, né? Por isso que o pessoal costuma botar um gostinho lá, tipo um limãozinho, uma coisa para poder melhorar o gosto, né? Depois, a gente pode avaliar também em relação à solubilidade em água, né? Os ácidos, eles costumam ser solúveis, tá? Então, os ácidos inorgânicos, eles costumam ser solúveis na sua maioria, tá bom? Então, são poucos ácidos que são insolúveis, tá bom? Já as bases é o contrário, a maior parte deles é insolúvel. A gente já viu isso, né? Quando a gente falou de bases inorgânicas, bases de arrênios, né? Então, só para a gente lembrar, os metais alcalinos produzem bases solúveis, né? E o hidróxido de amônio que a gente viu também. Os metais alcalinos terrosos, a gente vai ter o magnésio, né? É um hidróxido quase insolúvel, então o leite de magnésia que eu citei anteriormente, né? Ele forma uma suspensão, na verdade, mas os outros já têm uma solubilidade um pouco maior, como o hidróxido de cálcio, de estrôncio e de bário, tá? Eles são mais solúveis, mas não são tão solúveis quanto os hidróxidos de metais alcalinos, tá bom? E as outras bases são insolúveis. Aí não tem muito jeito não, tá? Em relação à estrutura, eu não falei ainda, mas eu vou frisar bem agora porque isso é muito importante, tá? Os ácidos, eles são moleculares, viu, pessoal? Os ácidos são moleculares. Então, isso daqui é muito importante. Ser molecular significa que o tipo de ligação química que existe nos ácidos é uma ligação covalente, tá? É claro que nos ácidos a gente vai ter ligação covalente polar, tá? Mas eles são covalentes ou moleculares, tá bom? Os ametais formam com o hidrogênio e o oxigênio ligações covalentes, tudo bem? Então, eles compartilham elétrons, tá certo? Já as bases, elas são iônicas, tá? Então, você tem o metal ligado à hidroxila, então já é um composto iônico, de modo geral. É claro que a gente tem bases que, embora seja formado por um metal e pela hidroxila, elas vão ter um caráter iônico baixo, mas aí é uma outra discussão que não cabe para a gente aqui, tá? Então, a gente, em princípio, vai considerar as bases como sendo iônicas, beleza? E uma outra questão que a gente já viu também é em relação à condutividade elétrica em solução aquosa, tá? Ou no estado sólido, tá bom? Os ácidos, eles só conduzem eletricidade em solução aquosa. Por quê? Porque eles são moleculares. Então, sendo moleculares, eles formam moléculas. Moléculas não são iônicas, ou seja,
Para poder conduzir eletricidade, você tem que dissolver os ácidos em água, porque aí a água vai fazer o fenômeno chamado ionização, ou seja, vai quebrar as moléculas de ácido, formando o íon hidrônio e o ânion referente ao ácido, né? Isso aí já foi discutido em outros vídeos, não meus, mas de outros professores que eu postei, tá bom? Por outro lado, as bases, elas conduzem eletricidade tanto em solução aquosa como no estado sólido. Desculpa, no estado sólido não, no estado fundido, né? No estado sólido, na verdade, as bases também não conduzem, mas quando elas estão fundidas, né? Elas conduzem eletricidade, tá? Ou seja, no estado líquido, não necessariamente em solução aquosa, tá? Então, se você fundir, por exemplo, o hidróxido de sódio, a gente tem inclusive uma experiência dessa que a gente costuma fazer no laboratório. A gente pega, coloca uma certa quantidade de hidróxido de sódio num cadinho, aquece com bico de Bunsen, coloca lá os fios do nosso condutivímetro, né? Aquele que tem a lâmpada e tal, direitinho, que eu mostrei no vídeo, e ele vai conduzir eletricidade, tá? Mas isso no fundido, né? No estado sólido, na verdade, aqui eu vou até riscar, ela não vai conduzir também, tá bom? Já o ácido não adianta você fundir, porque ele é molecular, ele não vai conduzir eletricidade no estado líquido, vamos dizer assim, né? Mas em solução aquosa, sim. As bases vão conduzir em solução aquosa porque a água dissocia esses íons e no estado líquido, ou seja, quando a gente funde as bases, tá bom? Agora, os ácidos, de um modo geral, ou eles são gasosos ou eles são líquidos. A gente tem uma quantidade muito pequena de ácidos que são sólidos, tá? Então, de modo geral, eles são ou gasosos ou líquidos. Já as bases, elas costumam ser sempre sólidas, né? Que é o caso de compostos iônicos, tá certo? Então, seguindo, gente. Vamos definir, então, agora, os sais, tá? Por que eu falei um pouco sobre as características de ácidos e bases antes de falar sobre os sais? Porque, na verdade, os ácidos e as bases, quando elas entram em confronto, ou seja, quando você mistura um ácido e uma base de arrênios em solução aquosa, eles reagem. E essa reação a gente chama de reação de neutralização, tá? Ou seja, o H+ do ácido vai reagir com o H- da base e eles vão se neutralizar, ou seja, vão formar uma molécula de água. Então, o que dá a característica do ácido é a presença do íon hidrônio, o que dá a característica da base é a presença da hidroxila, né? Então, quando você mistura os dois, você provoca uma reação e aí você forma, além da água, a gente vai formar um sal, tá bom? Então, esse sal é a função que faz parte do nosso querido sal de cozinha, que a gente usa lá para fazer comida, né? Doce, o que seja, tá bom? Que a gente usa na nossa alimentação, tá bom? Então, a gente tem a seguinte definição. Sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, ou seja, o sal ele pode ter H+, mas ele tem que ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Ele pode também, ao invés de ter o H+, ele pode ter o H- na sua forma, não os dois juntos, né? Porque os dois juntos eles reagem, né? Então, ou um ou outro, mas tem que ter um ânion diferente de OH-, tá? A gente vai ver esses casos aqui. E como eu falei antes, eles são produto do confronto entre ácidos e bases de arrênios. Beleza, gente? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui com a nomenclatura do lado, porque a gente vai ver depois um pouquinho sobre a nomenclatura, tá bom? Então, o mais famoso, que é o cloreto de sódio, que a gente usa na culinária, né? A gente tem o sulfato de sódio, o brometo de potássio, o hidrogenosulfato de sódio, tá vendo? Esse hidrogenosulfato de sódio ele tem um H na fórmula, né? Se você dissolver em água, esse H ele continua lá presente no ânion. H é só 4-, tá? A gente vai ver depois. Aqui a gente tem o que a gente chama de um sal duplo. É o sulfato de sódio e potássio, tá? Não é muito comum a gente trabalhar com sal duplo, mas pode acontecer, tá? Em algum momento aparecer esse sal duplo aí.
A gente pode ter um outro tipo de sal duplo, que na verdade a gente vai duplicar não o cátion, a gente duplica o ânion, como é o caso do cloreto brometo de cálcio. Também pode acontecer, mas também não é muito comum a gente trabalhar com misturas assim, tá bom? Bom, eu falei sobre o confronto de ácidos e bases, né? Então, o primeiro confronto que a gente vai ver é o confronto que dá a reação de neutralização total, ou seja, ele vai formar o que a gente chama de sais normais ou neutros. Neutro no sentido de que a gente não tem hidroxila e nem H+ na fórmula química do sal, tá? Não significa que quando você dissolve, ele vai gerar uma solução neutra, tá? Pode gerar ou não, depende de algumas características desses cátions e desses ânions que vão reagir, tá bom? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. O mais clássico é a reação do hidróxido de sódio com HCl para gerar NaCl, tá? Então, você vê, a base ela tem uma hidroxila e o ácido tem um H+. Então, vai formar uma única molécula de água, tá? Então, a reação você vai ter H reagindo com OH. Então, beleza, né? Somou H com OH, formou H2O, tá bom? Se a gente reagir o hidróxido de sódio com o ácido sulfúrico, para poder formar um sal fazer uma reação de neutralização total, ou seja, consumir todo o H+ e todo o H-, a gente vai precisar de duas fórmulas de hidróxido de sódio. Por quê? Porque cada hidróxido de sódio só tem um OH-. E para poder neutralizar 2H+, a gente precisa de duas hidroxilas. Então, por isso a gente vai usar aqui 2NaOH, beleza? E aí, nesse caso, a gente vai formar duas moléculas de água, tá? Então, dois íons hidrônio, mais duas OH- formam duas moléculas de água, tá bom? E aí vai formar o sal Na2SO4, tá? Então, o sal ele é formado sempre pelo cátion que vem da base e o ânion que vem do ácido, tá? Lembrando lá, num daqueles vídeos que eu falei sobre ácido, né, que eu mostrei sobre ácido para vocês, o sulfato, né, esse íon SO4 aqui, quando os dois hidrônios saem, eles deixam atrás de si duas cargas negativas, por isso é SO4 2-. E aí, para formar a fórmula do sal com o sódio, eu sou obrigada a usar dois íons sódio, né? Então, cada sódio tem uma carga positiva, então, duas cargas positivas, eu vou ter dois positivos, com o sulfato a gente forma um sal neutro, tá? Aqui a gente tem a reação do hidróxido de cálcio com o HCl, tá? Mesma coisa, eu tenho dois OH- e aqui o HCl só tem um OH+. Então, eu vou precisar de duas moléculas de HCl para poder neutralizar uma fórmula de hidróxido de cálcio, tá bom? E aí, vamos formar o CaCl2, tá bom? Então, se eu usei 2 HCl, então, vou precisar, o sal vai ter 2 íons cloreto na fórmula química, tá? E aí, novamente, eu vou formar duas moléculas de água, tá bom? E aqui embaixo eu coloquei um exemplo do hidróxido de cálcio reagindo com a H2SO4. Como os dois têm, eu tenho duas hidroxilas e 2H+, eu vou formar duas moléculas de água. E aqui, como o cálcio ele é +2 e o sulfato ele é -2, a fórmula vai ser CaSO4, juntou, pronto, acabou, tá? Beleza? Em relação à nomenclatura, né, que eu já estou usando aqui para vocês. Eu já comentei que a nomenclatura do sal, ele vai ter uma parte que vem do ácido, que deu origem àquele sal, e uma parte que vem da base, tá? Essa nomenclatura aqui, ela vai valer porque eu estou chamando de sal normal, ou seja, o sal que é formado a partir da neutralização total. Então, eu não vou ter nem hidroxila, nem H+, na fórmula química do sal, tá? Vou ter só o cátion que veio da base e o ânion que veio do sal, beleza? Então, primeiro, a gente vai usar o nome do ácido que deu origem àquele sal, trocando a terminação. Aí a gente vai usar o seguinte, ó. Deixa eu trocar minha canetinha aqui, vou usar a cor. O hídrico veio do hidrácido, né? Então, ácido clorídrico, eu vou retirar o sufixo hídrico e vou substituir por eto.
Então, o que era ácido clorídrico virou agora o ânion cloreto, ou seja, Cl-, tá bom? Então, ele perdeu H+, ficou Cl-. Então, Cl- cloreto, beleza? O ácido que tem terminação oso, ou seja, ácido sulfuroso. Quando ele perde os dois íons hidrônio, ele vai ficar o ânion SO3, 2-, tá? Então, ele era o ácido sulfuroso, vai se transformar no ânion sulfito, beleza? E eu tenho aqui o ácido que tem terminação ico, por exemplo, sulfato, que a gente viu na slide anterior. Sulfato, H2SO4, perdeu dois íons H+, então sobrou o ânion SO4, 2-. Ele chamava-se ácido sulfúrico, agora ele vai se transformar no ânion sulfato, beleza? Então, essa tabelinha aqui, ela é muito importante, tá? Porque a gente vai saber, então, a partir da nomenclatura do ácido, a gente vai saber a nomenclatura do ânion, que vai, então, reagir, que vai formar o sal junto com o cátion que veio da base, tá bom? E a gente vai acrescentar no nome do sal o nome do cátion que veio da base de origem, tá? Então, aqui, ó, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, vai ser o cloreto de sódio, tá? E a água ficou escondida aqui atrás, tá bom? Seguindo, gente, eu tenho outros exemplos, tá? Então, o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido estanoso ou o hidróxido de estanho 2. Peguei uma base bem maluca, né? Pra gente ver. Então, aqui, ó, a gente vai precisar de 2H+, e aqui a base do estanho eu tenho 2 hidroxilas, então vai formar 2 moléculas de água, e o sal vai ser o SnCl2, ou seja, o cloreto estanoso ou cloreto de estanho 2, tá? Aqui a terceira reação, 3HCl mais hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, vou formar então 3 moléculas de água, né? Ou seja, 3H+, mais 3 hidroxilas, tá? Então, a fórmula química vai ser FeCl3, desculpa. Lembrando que o ferro aqui, ele tem carga mais 3, né? Então, vai ser o cloreto férrico ou cloreto de ferro 3, tá? Eu usei só o ácido clorídrico, mas se eu substituir, por exemplo, com ácido sulfúrico, aí seria o sulfato férrico ou sulfato de ferro 3, tá? Então, vai depender do ácido que está fazendo a reação. Então, vou falar um pouquinho só das propriedades dos sais, né? Então, os sais, eles acabam tendo uma propriedade totalmente diferente do ácido e da base que deram origem, né? Primeiro, o sabor muda muito. De um modo geral, os sais, ele tem um sabor salgado. Qualquer sal, em princípio, teria esse sabor salgado. Óbvio que o único sal que a gente tem permissão para comer é o sal que a gente compra no mercado, o sal comestível. Qualquer sal de laboratório, nem pensar em provar, porque o risco de intoxicação é grande, tá, gente? A gente não sabe, todos eles são potencialmente tóxicos, tá? A gente assume isso. E os sais, eles são geralmente iônicos, tá? Assim como os hidróxidos, né? Como as bases. E como eles são iônicos, eles formam o que a gente chama de aglomerados de íons, né? Então, a gente vai ter íons negativos rodeados por íons positivos e vice-versa, tá? Isso acontece também nas bases, tá bom? Como eles são iônicos, eles são sólidos, cristalinos, eles formam cristais. Se a gente puder pegar lá uma lupazinha para ver, a gente vê o sal de cozinha, por exemplo, que eles costumam ser cúbicos, né? Formar cubinhos. Eles se fundem e entram em ebulição em temperaturas muito altas, bem elevadas, tá? 400 graus, 600 graus, 700 graus, depende do sal, tá? E grande parte deles tem solubilidade em água. Aqueles que têm características iônicas de fato acentuadas, eles costumam ser solúveis em água. Como, por exemplo, olha só que legal, os sais de metais alcalinos, eles são totalmente solúveis, qualquer sal de metal alcalino. Assim, lembra que as bases de metais alcalinos são solúveis? Então, qualquer sal de metal alcalino, não importa.
Da onde veio o ácido que fez a reação com eles, tá? Esses sais são solúveis. Sulfato de sódio, solúvel. Cloreto de potássio, solúvel. Clorato de bário, eu ia falar errado. De rubídio, solúvel. Então, de metal alcalino, é solúvel, tá? Em relação aos demais, aí a gente tem que ver que tem algumas regras, tá? Alguns metais alcalinos terrosos são solúveis, outros não, tá? E aí a gente tem que ver as regras, que depois a gente vai ver quando a gente estiver entrando em reações químicas, tá bom? Mas por enquanto, lembra disso, pessoal. Qualquer sal de metal alcalino é sempre solúvel, não importa qual seja, tá bom? Bom, tem outros tipos de sal também. Esses sais aí, que eu chamei de sais normais ou neutros, né? Alguns deles, não acontece com todos eles, tá? Eles cristalizam com moléculas de água. Então, quando ele forma o sólido, eles têm água na estrutura cristalina. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o do sulfato de cobre 2 pentraidratado. Vocês trabalharam com ele no primeiro período. Eu não sei, eu acho que vocês não trabalharam, porque vocês estão tendo aula remota desde o primeiro período, né? Mas a gente costuma fazer uma experiência muito bacana no laboratório, que é usando o sulfato de cobre. Que o sulfato de cobre 2 pentaidratado, ele é um sólido azul lindo, maravilhoso. Depois eu vou passar para vocês um vídeo mostrando isso, porque na internet tem muito, tá? Ele é azul porque tem água na estrutura química dele, por causa dessas 5 moléculas de água que ele tem. Se você pegar esse sal e colocar, por exemplo, num cadinho, tacar um bico de bunsen nele, a água, ela evapora. E aí o sal fica branco ou meio acinzentado por causa da perda de água. Então, é uma experiência muito bacana de fazer, porque é uma água que faz parte da estrutura cristalina e se você pegar esse sal branco e deixar ele exposto na atmosfera, a umidade da atmosfera vai, como eu vou dizer, vai fazer com que esse sal ele fique azulado de novo, porque ele volta a absorver água na estrutura dele, entendeu? Então, o sulfato de cobre 2, ele vai ser sempre azul, porque ele vai ter sempre 5 moléculas de água na estrutura, tá? Então, o que a gente faz na nomenclatura é acrescentar o número de moléculas de água que ele tem. Então, o sulfato de cobre, como ele tem 5 moléculas de água na estrutura, a gente vai chamar ele de sulfato de cobre 2 pentaidratado, o penta relacionado a 5, né? Ou sulfato cúbrico pentaidratado, tá bom? O cloreto de cálcio, por exemplo, ele é muito utilizado para poder tirar mofo, umidade de armários em casa. Então, às vezes a gente compra aquele desumidificador ou então antimofo no mercado. Dá uma olhadinha lá e vê se não tem cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, ele absorve milhares de moléculas de água. Ele absorve tanta água que ele pode, inclusive, se dissolver na água que ele absorve. Então, esses sais que absorvem água, dessa forma a gente chama de sal higroscópico. E, claro que se você pegar e evaporar a água, né, ele vai voltar a ficar seco, né? O cloreto de cálcio ele não tem cor, quer dizer, ele é branco, né? Então, quando você dissolve em água, ele vai ficar incolor. Diferente do sulfato de cobre, se você dissolver em água, ele forma uma solução azul, muito bonita. Então, aí você pode ter, por exemplo, ele pode absorver 2, 4, 6, 8, 10, aí daqui a pouco ele acaba se dissolvendo na água que ele absorve. Então, por exemplo, quando ele tem 4 moléculas de água, ele vai ser o cloreto de cálcio tetraidratado. Se ele absorver 6, ele vai ser cloreto de cálcio hexaidratado. Se ele absorver 10 moléculas de água, vai ser o cloreto de cálcio decaidratado e assim por diante, tá? Então, isso é o que a gente fala sobre os sais hidratados, tá bom?
Além disso, a gente pode ter um confronto entre ácidos e bases em que a neutralização ela não vai ser total, ela vai ser parcial, tá? E aí a gente vai formar ou hidrogênio sais ou o que a gente chama de hidroxissais, tá? Ou hidrogênios sais também podem ser chamados de sais ácidos e os hidroxissais podem ser chamados de sais básicos. Só que isso aí não dá uma ideia muito legal. Por quê? Porque, de um modo geral, os hidrogenossais, eles são básicos, e os hidrogênios e os hidroxissais são ácidos. Essa característica é quando você dissolve na água. Mas eu vou pedir para vocês fazerem uma pausa, né? Que depois, se der, eu vou comentar melhor sobre esse assunto, tá bom? Quando eu falar sobre... eu vou avaliar ainda se eu vou comentar sobre ácidos e bases de Lewis. Se eu comentar sobre esse assunto, eu vou falar sobre o pH desses sais, tá bom? Mas por enquanto a gente vai suspender um pouquinho isso, tá bom? O que que acontece? Imagina que você vai reagir o hidróxido de sódio com ácido sulfúrico, só que essa reação é parcial, ou seja, para ser total eu teria que ter duas fórmulas de NaOH para neutralizar totalmente o H2SO4. Se eu só tiver uma, o que que vai acontecer? Eu vou formar o que a gente chama do hidrogênio sal, o NaHSO4, que eu já dei o nome dele lá atrás, que ele pode ser chamado de hidrogênio sulfato de sódio, ou sulfato ácido de sódio, ou bisulfato de sódio, tá? Eu vou comentar depois sobre as nomenclaturas, tá bom? Então, aqui eu formei um hidroxissal, tá bom? Desculpa, gente, um hidrogênio sal, porque sobrou hidrogênio na fórmula, né? A química do sal, tá bom? Eu posso reagir também, por exemplo, duas fórmulas de NaOH com uma fórmula de H3PO4. Nesse caso, eu escrevi errado aqui, gente, peraí. É uma de NaOH, desculpa, eu vou riscar esse 2 aqui, tá? Com uma de H3PO4. Nesse caso, a gente vai formar NaH2PO4. Notou que eu só consegui formar uma molécula de água? Porque aí eu tinha só uma hidroxila, reagir com um H+, do ácido, né? Do ácido fosfórico. E aí sobrou dois hidrogênios na fórmula. Então, aqui eu formei esse hidrogênio sal, que é o NaH2PO4, tá? Eu tenho um outro caso aqui também, se eu reagir uma fórmula de hidróxido de cálcio com uma fórmula de H3PO4, eu vou formar o CaHPO4, também é um hidrogênio sal, tá? Agora, eu posso reagir, se eu reagir, por exemplo, uma fórmula de hidróxido de alumínio com uma fórmula de ácido sulfúrico, aí eu posso formar um hidroxissal. Nesse caso, vai sobrar hidroxila na fórmula do sal, tá? Aí seria o AlOHSO4, tá? Que é um hidroxissal, porque sobrou um OH- na fórmula da base. Eu botei aqui entre parênteses, geralmente a gente coloca hidroxila entre parênteses, porque para mostrar que o hidrogênio está ligado especificamente no oxigênio, formando o íon hidroxila, tá? Então, por isso que ele está entre parênteses, tá bom? E se eu deixar ele puro aqui, vai parecer que ele está na fórmula do ácido, e não é isso, tá bom? Ele, na verdade, é uma hidroxila que está ligada aqui na fórmula química do sal, tá bom? Bom, como é que seria a nomenclatura dos hidrogenossais? Eu vou dividir, né? Vou primeiro falar dos hidrogenossais, depois dos hidroxissais. A gente pode usar a primeira nomenclatura, que é uma nomenclatura bem mais antiga, que eu particularmente não gosto, mas a gente pode achar, por exemplo, em frasco no laboratório, a gente pode encontrar essa nomenclatura, por isso que é importante saber, né? Você pega o frasco, tá lá, por exemplo, fosfato de ácido de sódio. Você tem que saber o que é um fosfato de ácido de sódio. Então, fosfato monoácido de sódio, a gente também encontra frasco assim no laboratório. Então, você tem que saber a que se refere essa nomenclatura, tá? Então, é fácil, na verdade, né? Se você tem dois hidrogênios na fórmula do hidrogênio sal, cada hidrogênio a gente vai chamar esse hidrogênio que sobrou de ácido, tá?
E aí, para cada hidrogênio, se eu tiver 2 hidrogênios, eu vou usar o prefixo di. Se eu tiver 3, tri. Se eu tiver 4, tetra, assim por diante. Se eu tiver um só, eu posso usar ou não o prefixo mono, tá? Eu posso usar fosfato ácido de sódio, ou eu prefiro usar fosfato monoácido, porque aí mostra que tem assim, tá frisando que eu tenho um H+ só, tá? Então, aqui, NaH2, então eu tenho, vai ser um diácido, né? Então, fosfato diácido de sódio. Aqui eu tenho um H+ só, então vai ser fosfato monoácido de sódio, tá? A outra nomenclatura, a gente vai usar a palavra hidrogênio no lugar da palavra ácido, que eu acho melhor, porque aí mostra exatamente que você tem um hidrogênio que sobrou na fórmula, né? Então, os mesmos que a gente viu lá. Esse primeiro aqui é o dihidrogeno fosfato de sódio, tá? Então, di porque eu tenho 2H+ na fórmula desse ácido. E o outro é o monohidrogeno sulfato de sódio. A gente também pode omitir o mono. Então, eu posso chamar só hidrogeno fosfato de sódio. Porque eu tenho só um hidrogênio que sobrou aqui, tá bom? Então, continuando. E tenho uma terceira possibilidade de nomenclatura, mas só vale para diácidos, tá? Então, para o ácido fosfórico não vale, porque o ácido fosfórico é um triácido, tá bom? Ou seja, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, diácidos, por exemplo, ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, são diácidos, tá bom? O que acontece? No caso do diácido, eu só tenho uma possibilidade de hidrogênio sal, que é sobrar um hidrogênio na fórmula química. Então, nesse caso, por isso que a gente tem essa nomenclatura específica. Então, por exemplo, NaHCO3 é o famoso bicarbonato de sódio que você compra na farmácia, ou que você compra no mercado para fazer bolo, por exemplo, tá? Eu tenho também o NaHSO4, que é o bisulfato de sódio, que estava no exemplo que eu dei lá atrás, tá? Aqui a gente tem o bisulfito de cálcio, né? Lembrando que o sal que vem do ácido sulfuroso se transforma em sulfito, né? Então, aqui seria o bisulfito de cálcio, tá bom? Então, seguindo, para a gente terminar a nomenclatura de hidroxissais, a gente também tem 2 maneiras, tá? Então, lá, quando sobrava H+, a gente botava a palavra ácido. Aqui, como sobra o H-, a gente vai chamar básico, tá? Então, por exemplo, aqui sobrou uma hidroxila, então vai ser o cloreto monobásico de alumínio, ou você pode tirar o mono e fica só cloreto básico de alumínio, tá? Aqui eu tenho 2 hidroxilas, então o cloreto dibásico de alumínio, tá bom? E a segunda nomenclatura, ao invés de você usar a palavra básico, você vai usar a palavra hidroxi, que eu acho melhor, tá? Porque indica que você tem uma hidroxila na fórmula, né, diretamente. Então, aqui, os mesmos nomenclaturas. Ao invés de você usar cloreto monobásico, você vai dizer monohidroxicloreto de alumínio, ou só hidroxicloreto de alumínio. E aqui, o segundo caso, é o dihidroxicloreto de alumínio, tá bom? Parece complicado, mas não é, tá, gente? Então, o que a gente precisa olhar é só que o fato da gente ter hidroxila na fórmula e quantas hidroxilas são. Então, dihidroxicloreto de alumínio é porque você tem 2 hidroxilas que sobram. Agora, nota que aqui você não vai poder ter um trihidroxicloreto, né? Porque um trihidroxicloreto, na verdade, seria o hidróxido de alumínio. Então, aqui não pode. O máximo que você pode ter o monohidroxicloreto de alumínio e o dihidroxicloreto de alumínio, tá? Olha só, gente, eu estou deixando para vocês uma lista de exercícios que eu vou comentar na semana que vem na aula síncrona, tá? Então, eu vou pedir para vocês tentarem fazer. Eu sei que já tem muitas outras listas de exercícios que eu vou comentar na aula síncrona dessa semana. E se não der tempo, a gente comenta na semana que vem, tá? E vou falar também depois sobre a avaliação que a gente vai ter desse semestre, tá bom? Então, gente, ó, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.